Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos dar aqui a continuidade da nossa aula passada, onde estivemos a falar acerca da placa protoboard. Então, nesse caso, vamos dar aqui a sequência, onde iremos montar dois circuitos usando essa placa protoboard. Então, nesses dois exemplos, nós iremos fazer acender um LED usando uma fonte. A fonte está aqui do lado. Como essa aula não é uma aula avançada de fonte e tudo mais, ainda não chegamos aí, então não vou falar muito acerca da fonte, senão meu amigo vai ficar aí é, meio atrapalhado. Mas é claro que são coisas que nós iremos tratar ainda nessas aulas, iremos ver tudo isso, mas aqui ainda estamos a ver as coisas mais simples, estamos ainda no nível mais baixo, e nesse caso essa aula está mais virada para a placa protoboard. Então aqui irei usar alguns componentes que nas nossas aulas futuras nós iremos aprofundar mais acerca dos mesmos componentes, desde os resistores, que apresentei aqui alguns na aula passada, ainda não chegamos de falar acerca dos resistores, falaremos nas próximas aulas, e também acerca dos diodos de LEDs falaremos nas nossas próximas aulas. Mas, entretanto, hoje iremos usar os mesmos como exemplo, né, como uma demonstração naquilo que nós queremos apresentar nessa protoboard. Então, vamos começar com a aula. O primeiro circuito que nós iremos construir é bastante simples. Nós iremos usar esses dois componentes para fazer acender um LED. Para o LED poder acender, ela precisa de uma tensão mínima. Esse aqui é o LED vermelho. Para ela poder entrar em funcionamento, precisa de uma tensão mínima de 2 volts, ou melhor, essa tensão máxima, né, do próprio LED. Não pode exceder a isso. É por isso que, para o LED não poder queimar, nós iremos usar um resistor. Tem aqui um resistor de 1K, um resistor de 1 kg. É por isso também que irei usar uma tensão um pouco mais elevada para o resistor poder limitar a corrente, né, o fluxo, e o LED não poder queimar. É claro que nós iremos deduzir acerca disso, né, quando formos já falar acerca dos resistores limitadores nas nossas próximas aulas. Portanto, nós queremos usar essa placa, essa protoboard, para a gente estar aqui construindo essa fonte. E depois iremos injetar uma tensão, né? Uma tensão que já está presente, né, nessas pontas aqui. Tem aqui uma tensão que está sendo fornecida pela fonte assimétrica aqui ao lado. Para construirmos, em primeiro lugar, eu vou lhe convidar a prestar aqui atenção no LED. O LED ele aparece com as seguintes características. Vem com dois terminais, né, que são dos ferros. O terminal mais longo, que é o mais comprido em relação ao outro, é o nosso polo positivo. E o mais curto é o nosso polo negativo. E repare também que no polo mais curto, já vem aqui no próprio LED, que é no corpo do LED, um lugar, né, um pouco mais chapado, que indica o polo negativo do próprio LED. Então, assim que a gente for a montar na nossa placa, na nossa protoboard, temos que observar bastante essa pequena particularidade, pois é bastante importante para a gente não queimar o nosso LED. Exato. Então eu vou montar o LED em qualquer área, né, da protoboard, salientar que o positivo vai ficar do meu lado esquerdo. Ó, esse lado esquerdo vai ficar o polo positivo do LED. Eu vou colocar nessa zona. Eu vou separar um pouquinho, vou separar com 2. Exato. Temos o nosso LED colocado na placa protoboard. Muito bem. Em seguida, eu vou colocar
o resistor de 1 kg, ou simplesmente o resistor de 1K, que é esse aqui. O resistor aqui no esquema, eu coloquei ele no polo positivo, mas não importa. Poderia sim ter colocado aqui no polo negativo. Isso não iria interferir em nada aqui no nosso esquema. Eu vou colocar no polo positivo o resistor da seguinte forma. Vou colocar aqui, né, nessa mesma coluna, né, dos orifícios que eu estou a usar como contato da tensão positiva para o LED. Está justamente dessa forma aqui. O LED, assim como o resistor, estão posicionados dessa forma. Em seguida, eu vou colocar agora a tensão que vem a partir da fonte. Vou colocar a tensão positiva justamente aqui nos mesmos orifícios que temos o terminal do resistor. Eu vou colocar justamente aqui. Lá está. E esse outro aqui, que é o negativo, eu vou colocar nesses outros orifícios aqui que estão interligados no polo negativo do LED. Então, esse lugar é exatamente aqui. Repare o que aconteceu. O LED praticamente acendeu porque a gente construiu esse circuito da forma correta aqui na placa photoboard. Temos a tensão que foi derivada até aqui, ó, no resistor, que é a tensão positiva. Do resistor passou para o diodo LED, também recebendo a mesma tensão no seu polo positivo. Se fosse o inverso, o LED poderia queimar. A outra extremidade, já que o negativo recebeu a tensão negativa diretamente da placa fonte, ou simplesmente da fonte assimétrica. Mas também a construção desse circuito não obedece tipo uma única lei, tipo uma única sequência. Pode ser construído também de uma forma diferente, mas dentro dessa placa protoboard e obedecendo também a esse esquema aqui. Repare que eu vou fazer da mesma forma, eu vou construir novamente o mesmo circuito, mas de uma forma um pouco mais diferente. Eu vou desligar a tensão que vem da fonte e vou retirar o resistor e colocar nessa parte aqui de cima. Posso colocar aqui em cima. Já que na primeira aula dissemos que todos esses orifícios na parte de cima, até o quinto, nesse caso 1, 2, 3, 4, 5, estão ligados com uma única trilha. Isso é, os orifícios de cima estão ligados com uma única trilha até aqui, assim como os orifícios de baixo estão interligados entre si até a quinta coluna. Então, dessa forma também eu posso fazer esse esquema vir a funcionar. Vou colocar a tensão positiva nesse lugar e vou colocar o negativo nesse outro ponto aqui do LED. Repare que o LED também voltou a acionar. Muito bem. Agora, vamos adicionar mais um componente aqui no nosso esquema. O que é que nós iremos adicionar, o professor? Nós iremos adicionar um interruptor. O interruptor podemos adicionar em qualquer área, né? Já que é um circuito simples, podemos adicionar o interruptor nessa área de cima ou podemos adicionar o interruptor aqui nessa parte aqui de baixo. Não tem nenhum problema.
Podemos fazer isso e o nosso circuito vai entrar também em funcionamento. Fazendo agora o esquema, eu vou montar o pequeno interruptor, que é esse pequeno dado aqui, precisamente aqui neste ponto. Eu vou montar dessa forma. Ó, é um interruptor meio aplicado, porque não era um interruptor que contém terminais longos. Então, eu apliquei o interruptor para que seja possível conectar nos orifícios dentro da protoboard. Já que um dos terminais do interruptor foi calhar nos orifícios que conectou o terminal positivo do LED, a outra extremidade do interruptor já pode receber aqui o resistor. Então, dessa forma, eu posso colocar o resistor num desses orifícios para poder receber a tensão positiva e colocar nessa extremidade aqui. E ficou desse jeito aqui. Temos um interruptor posicionado com o resistor e também com o LED. Para representar esse esquema antes de terminar, está mais ou menos assim. Temos o resistor, que é esse nosso cara aqui. Temos o interruptor, que é este aqui. E temos o LED, que é este aqui. Então, o que falta aqui é simplesmente a tensão. Vou colocar a tensão positiva nesses orifícios que vão de encontro com o resistor. E nesse ponto, e vou colocar a tensão negativa aqui nesse outro ponto aqui. Lá está. Repare que o LED não acionou. O LED só vai acionar quando a gente for pressionar aqui esse interruptor aqui. Ó. Muito bem. Agora que já vimos como é que funciona, né, o funcionamento básico da placa protoboard, podemos já avançar para uma outra fase. Podemos já ver outra coisa e a placa protoboard irá nos acompanhar sempre que a gente for a precisar montar um projeto qualquer, pois iremos montar aqui vários projetos para que a nossa compreensão ou nosso entendimento seja amplo nessas aulas aqui de eletrônica. Salientar que essa placa não só serve para poder colocar as LEDs, os resistores, assim como os interruptores, assim como também podemos colocar aqui os transistores, né, que são os componentes que também iremos falar nas nossas próximas aulas. Repare que também podemos colocar aqui os transistores, os diodos, e vários outros componentes podem serem aferidos, né, ou podem ser colocados aqui nessa placa protoboard. É uma excelente placa para poder facilitar a montagem dos circuitos eletrônicos. Muito bem, então, essa aula aqui da protoboard more por aqui e te espero na nossa próxima aula.